Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live e que nós consigamos passar a nossa mensagem nessa noite de hoje, juntamente com a participação de todos vocês, imbuídos que nós estamos na intenção de buscar esclarecimento para nós e fornecer esse esclarecimento para as pessoas que estão em contato conosco, pedindo a Deus que nos auxilie nessa noite de hoje e que nós possamos sermos os porta-vozes dessas energias extremamente balsamizantes, dessas energias contagiantes que nos incentiva a caminhar, a superar todas as nossas dificuldades. Que essa equipe espiritual que aqui se encontra possa percorrer os lares de todos vocês, trazendo-lhes a mensagem que cada um individualmente necessita. Deus nos abençoe a todos. E vamos, mais uma vez, darmos continuidade às nossas conversas de segunda-feira. Eu tenho observado, a gente percorrendo aí o universo midiático, e aí eu vou falar com mais propriedade sobre esse assunto, com relação às várias formas que estão sendo exposto, ou explicado, ou manifestado a questão de vários tipos de mediunidade. O que tem me chamado muita atenção são os ditos videntes, Esses videntes da atualidade que, através das redes sociais, se manifestam fazendo previsões extremamente nefastas, extremamente deprimentes, e o mais interessante é que dão uma data mais ou menos, dão uma inicial de nome, e falam das catástrofes possíveis, e é uma coisa tão óbvia porque a própria ciência, o noticiário, as pesquisas já têm falado sobre isso. Então nós temos que tomarmos muito cuidado com aquilo que a gente ouve e temos que ter a capacidade de observar e de analisar tudo aquilo que é dito. Se você perguntar onde está a verdade, eu não vou saber te responder. A verdade está em todos os cantos, está com várias fórmulas, com várias maneiras de expressar essa verdade. Cada um, dentro da sua experiência, dentro da sua vivência, tem algo a acrescentar, algo a dizer, que é uma verdade pessoal, é uma verdade coletiva, dependendo das experiências que as pessoas estejam vivendo. Então, nós fazemos aquela pergunta, qual o caminho que eu devo seguir? Como que eu devo proceder? Nós, como seres humanos, inconscientes, inconsequentes, às vezes, queremos soluções rápidas para os nossos problemas, quando nós estamos angustiados, quando nós somos assolados por vários tipos de problema familiar, ou financeiro, ou amorosos. Então, nós queremos soluções rápidas. Então, a primeira verdade que nos é mostrada, assim, o supomos, nós acreditamos. As primeiras coisas que são ditas, nós colocamos aquilo como verdade absoluta, irrefutável, porque diante da nossa necessidade nós temos dificuldade de usar o bom senso, o raciocínio, de fazer uma análise mais criteriosa. Nós estamos vivendo nessa época cujos anseios estão buscando várias pessoas desesperadamente respostas para os problemas. Essas respostas, elas não vêm todas de uma vez, elas são dadas de acordo com a necessidade de cada um, elas são dadas de acordo com a capacidade que eu tenho de ter esse encontro com essa verdade que eu busco. E tem pessoas que às vezes essa verdade ela não pode ser dita, tem que ser o silêncio, porque elas não estão prontas, não estão preparadas. Não quer dizer que elas são incapacitadas, quer dizer que não é o tempo delas de entender tudo isso. Nós estamos buscando promessas, falsas promessas, promessas que vão trazer a minha vida de volta, que aí eu vou ser feliz, eu vou ter sucesso, eu vou conseguir todas as coisas. Nós estamos atrás disso também. E nós, às vezes, nos aventuramos em fazer determinadas ou ter determinadas ações em busca daquilo que tanto nos aflige, tentando resolver os nossos problemas. Dentro da nossa experiência, nós podemos dizer que esse tipo de coisa realmente, dentro da nossa verdade, não existe.
O que existe é um parecer que precisa ser observado, precisa ser analisado, e dentro desse parecer que é emitido pela espiritualidade, através de uma mensagem, através de uma conversa mais íntima, que nós consigamos enxergar a nossa pessoa, no nosso caminho, as nossas ações, as nossas atitudes, a forma que eu tenho de enxergar tudo isso e de, através da minha compreensão, procurar mudar as minhas ações. Com isso, a minha vida, obviamente, ela vai aos poucos se encaixando dentro daquilo que eu preciso, nem sempre é dentro daquilo que eu desejo. Às vezes nós queremos essa verdade, falamos assim, eu estou buscando a verdade, eu preciso que essa verdade bata na minha porta. Mas às vezes a verdade bate na nossa porta de várias maneiras e nós estamos refutando porque ela não satisfaz os nossos desejos e a nossa vontade. E nos falta muita maturidade para podermos entender o que de fato essa verdade significa. Trabalhar com a espiritualidade está implicitado eu navegar e transitar por esse caminho, tendo a consciência de que é um processo a ser construído através das minhas experiências, através da minha vivência, através do meu esforço, do meu sacrifício, através do entendimento da minha pessoa. Nós precisamos sair dessa era do fantástico, do absoluto, precisamos sair dessa era do absurdo. Nós precisamos entender que a caminhada ela pode ser suave a partir do momento que eu não fico preso a determinadas promessas, a determinadas questões que corroem o meu pensamento e não me permite eu mesmo encontrar a saída. Nós precisamos sair dessa necessidade que nós temos de sempre buscarmos culpados pelas nossas infelicidades e tendo essa dificuldade de enxergar que nós somos os únicos responsáveis pelas nossas escolhas. Nós precisamos ter cuidado com o que a gente lê, com o que a gente vê, com tudo que nós escutamos, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Hoje em dia nós vivemos uma falsa ilusão, que é criada uma falsa expectativa que está absolutamente fora da nossa realidade. E trabalhar com isso está implicitado em reconhecer todos esses momentos. Trabalhar com a mediunidade, trabalhar com a minha capacidade mental, a minha capacidade sensorial de sentir esse mundo realmente como ele é, exige de nós, acima de tudo, humildade, esforço, responsabilidade, compromisso. Nós já temos falado sobre isso reiteradas vezes. E por que nós temos que repetir o assunto? Porque existe a dificuldade de entendimento nesse sentido. Mediunidade não é algo fantástico, não é algo inalcançável. Vou repetir de novo, todos nós somos médiuns, é uma condição física que a partir do momento que eu começo a entender e eu começo a fazer essa leitura, se torna mais fácil entender os sentimentos, os pensamentos, tudo aquilo que me envolve. O universo espiritual, o universo da espiritualidade, ele é infinito. Ele não tem respostas conclusivas para todas as coisas. Nós não sabemos tudo, sabemos o mínimo, porque a nossa condição mental, intelectual, ainda fica difícil para nós entendermos a extensão da profundidade do que significa esse mundo espiritual. Nós estamos trilhando e galgando os primeiros passos para compreender todo esse mecanismo que nós chamamos de vida. A primeira coisa que nós teríamos que questionar e nos indagar é o que eu, enquanto pessoa, enquanto ser humano, preciso entender sobre vida. O que isso significa de fato para mim? Nascer, respirar, comer, procriar, sentir alguns prazeres, amadurecer em termos físicos, porque às vezes mentalmente nós não amadurecemos, envelhecer e morrer. Vida é muito mais do que isso. Não nos foi ensinado a observar essa questão vida. Não nos foi ensinado a desenvolver as nossas sensibilidades com relação a essa vida que eu me encontro.
Quando nós somos pequenos e quando nós nos emocionamos, quando somos criança, nós manifestamos os nossos sentimentos e as nossas emoções através do choro. Nós não conseguimos ainda verbalizar ou formalizar um pensamento porque nos falta maturidade. Às vezes a criança ela tem algumas sensações, alguns sentimentos, e todos os sentimentos, em que ela vai se manifestar através do choro. Pode ser um medo, pode ser um incômodo físico, pode ser um fator para chamar a atenção. Existem várias razões para ela manifestar, mas ela está manifestando ali uma emoção. E quando nós nos deparamos com esse tipo de situação, o que menos nós fazemos é observar todas essas questões, quais são as possibilidades daquele choro. Então, o nosso primeiro objetivo, nosso primeiro intuito é fazer com que aquele choro pare, né? Então, nós temos muita dificuldade. Mas a criança não fala, como é que nós vamos saber por que ela está chorando? Porque nós não desenvolvemos a capacidade de observar e de perceber aquilo que energeticamente está à nossa volta. O que a gente tem tentado ensinar, o que a gente tem tentado debater sobre isso, é desenvolver essa capacidade, porque quando nós somos crianças, isso não nos foi ensinado. Nós que temos a possibilidade hoje, através do conhecimento que carregamos, nós podemos desenvolver isso com as nossas crianças. E quando for possível, quando tiver a hora do diálogo, entender as razões, ouvir de fato as razões e procurar entender aquela emoção, o que causou aquilo. E dentro disso você pode dar as orientações. Enfim, quando nós chegamos na nossa fase adulta, nós temos várias situações emocionais. Ou nós não manifestamos nenhum tipo de emoção, porque nós não queremos demonstrar fraqueza, porque nos é dito que se demonstrar uma fraqueza, as pessoas se aproveitarão dela. Nós, às vezes, choramos o tempo inteiro, porque não conseguimos, através das nossas ações, ter uma atitude firme e determinada diante de determinadas escolhas. Ou, às vezes, nós pegamos as nossas emoções e engolimos ela em forma de raiva, em forma de mágoa, em forma de, às vezes, desenvolvemos até o ódio, ou às vezes nós pegamos as nossas emoções e transformamos ela em matéria de indiferença, ou de intolerância, ou de impaciência. Enfim, existem várias formas da gente trabalhar de uma forma bem errônea as nossas emoções. E com isso, o mundo vai nos engolindo, porque nós vamos carregando um punhado de coisa dentro de nós e nós não conseguimos detectar isso, entender, e nós vamos perdendo essa capacidade ou perdendo a sensibilidade de entender esse mundo espiritual que nos envolve. E essa palavra espiritual, eu acho que ela fica tão pesada porque a gente associa a palavra espiritual sempre à questão religiosa. E eu estou querendo desassociar só questão religiosa. Espiritual é tudo aquilo que transcende a nossa capacidade de entendimento. É uma força, é algo muito maior do que os nossos 5 sentidos possam detectar. Espiritual é fazer essa leitura, essa linguagem que se manifesta em torno de nós de várias maneiras, de várias fórmulas, em que, quando bate no nosso corpo, nós sentimos e percebemos mal-estar ou bem-estar, ou pensamentos bons ou ruins, enfim, nós precisamos aprender a analisar isso. A mediunidade, na verdade, nos acompanha desde quando nós nascemos, e quando se fala em mediunidade também, né? Então eu vou substituir a palavra mediunidade e vou colocar a sensibilidade mental, vamos dizer assim. Nós sabemos que ao longo dos anos, né, e Kardec dizia nos seus estudos, e alguns espíritos amigos sempre nos disseram, que essas mediunidades extremamente ostensivas, mais materiais, no futuro elas irão desaparecer. Porque o que será desenvolvido é a minha capacidade mental de poder fazer o reconhecimento das minhas emoções, de tudo aquilo que está ao meu redor. E a gente às vezes não aceita muito isso, e aí é onde entra também a ciência. A ciência evoluiu, hoje nós temos
através da tecnologia, uma capacidade infinita de entendimento de várias coisas. Em termos filosóficos, vários pensadores e vários temas têm sido discutidos de forma também extremamente interessante, veemente, porque nós precisamos entender melhor a nossa sociedade. De forma religiosa, infelizmente, nós estacionamos no tempo e permitimos que aqueles rituais ou aquelas falas antigas, aquela maneira antiga de fazer e de pensar as coisas, nós estacionamos e permitimos que isso tomasse conta. Tudo na vida evolui. A religião ela tem que evoluir junto. Ela tem que acompanhar o que a sociedade vive no momento. Ela tem que saber interpretar os anseios da humanidade atual. A base, ela nunca será mexida. Que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e isso serve para todas as religiões. A religião, o papel dela deveria ser nos ensinar a desenvolver essa capacidade mental de perceber a vida, carregando a fé. Religião fala muito de fé, né? Você tem que ter fé. Eu, inclusive, sou uma pessoa que vive falando. Você tem que ter fé. Mas a gente sabe que fé é um ato de construção. Fé sentado, esperando que as coisas aconteçam, o tal dito milagre que a gente sempre fica correndo atrás, isso dificilmente irá acontecer. Fé é ação. Fé é eu ter certeza que a minha vida pode se transformar a partir do momento que eu conseguir enxergar a necessidade da minha mudança. Isso é um ato de fé. É o esforço que eu faço no meu cotidiano para poder entender a minha pessoa. E o mais interessante que eu percebo que com todas as facilidades que hoje nós temos, que nos acompanha, que poderia nos auxiliar de uma forma um pouco mais rápida a compreensão dessa transição, de sair dessa necessidade, dessas manifestações puramente materiais para uma manifestação mais mental e sensória, nós renegamos o tempo inteiro, porque ainda não estamos maduros para entender o que de fato significa a vida. E esse seria o papel da religião, por exemplo, tentar amadurecer no sentido de ver a vida, não é de céu, nem de inferno, nem de pecado. Ver a vida de como nós somos concebidos, de qual que é o nosso papel, o que nós precisamos aprender, a questão do livre-arbítrio, a questão das nossas escolhas, de que nós somos responsáveis por nós mesmos e nos mostrar que existe aquele que está nos acompanhando, que é Deus. Ele está sempre do nosso lado, observando todas as nossas ações e vendo o nosso esforço, enviando auxílios para que nós consigamos superarmos as nossas dificuldades. E a mediunidade, eu deveria entender isso através da mediunidade, né? Ou da minha capacidade sensória de perceber esse mundo. Mas a minha imaturidade é tamanha que eu me apego único e exclusivamente nas manifestações que acontecem com meus guias, por exemplo, com meu mentor, ou sei lá quem que me acompanha, quem que acompanha cada um de vocês. Eu me recuso terminantemente a entender de que eu, enquanto pessoa, sendo orientado por aqueles do qual me acompanham, eu posso desenvolver essa capacidade, não de uma forma arrogante, não de uma forma soberba, mas de uma forma simples, de uma forma em que esteja aberta para poder cada dia mais compreender e aprender. Outra coisa que a gente observa é que quando nós estamos trilhando esse caminho, quando as pessoas se propõem a desenvolver essa capacidade de percepção, quando é mostrado, ou quando existe uma falha, ou se comete um erro, o quanto isso explode dentro da pessoa e ela se considera o seguinte, ou perseguida, ou que não está sendo entendida, ou que toda hora está chamando atenção, ou que toda hora não consegue compreender o pensamento. A gente percebe a imaturidade ainda espiritual com relação a isso. Porque em matéria de trabalho, por exemplo, se alguém chama atenção, eu tenho que observar, chamou minha atenção, como que eu me sinto nesse sentido? De que forma eu reajo?
eu fico com raiva daquela pessoa, ou eu abro a minha mente e falo, nossa, eu errei nisso, eu preciso aprender isso. Eu tenho humildade suficiente para reconhecer isso? Na minha casa, na minha família, a mesma coisa. No meu processo religioso ou espiritualista, o nome que vocês queiram dar, o processo é o mesmo. A pergunta que eu sempre tenho que fazer é, por que eu me sinto tão afetado com isso? Por que eu me sinto tão abalado com, às vezes, eu perceber que eu não sei tudo, eu não vou compreender tudo, eu não vou entender tudo, eu não detenho toda a verdade. Por que me abala ser ensinado? O que me afeta alguém me ensinar algo? Por que eu fico tão sensível com relação a isso, tão melindroso? E por que através disso eu vou desenvolvendo tanto tipo de sentimento que vai cada vez mais atrapalhando o meu aprendizado no sentido positivo? Eu vou aprender coisas sim, vou aprender no sentido negativo. Então, na verdade, às vezes eu fico perguntando o seguinte, o que nós estamos buscando de fato? O que nós estamos querendo de fato? Ah, não, eu quero trabalhar espiritualmente, quero viver uma... Tá, mas quando é necessário que haja uma discussão, que haja um diálogo maduro, quando haja uma opinião, um entendimento de pessoas que às vezes saibam mais do que nós, que estão mais maduros e mais preparados, por que isso me irrita e me incomoda tanto? Cada um vai ter suas respostas, cada um vai ter que responder esses questionamentos. Isso me impede, de uma forma assim, bem contundente, a minha rapidez em aprendizado. Porque eu vou gerando uma barreira, eu vou criando uma barreira. A gente observa que quando isso vai acontecendo, as pessoas vão colocando uma barreira mesmo. Elas não permitem que você chegue até elas, porque a conversa que você vai ter com elas vai irritar ela. Vai irritar a pessoa, que já vem, já vai falar isso, já vai falar aquilo, então elas vão mantendo um distanciamento, impedindo que você se aproxime. Com isso, elas também vão impedindo o quê? De crescer. Porque elas acham que sabem, elas acham que entendem, elas acham que têm um domínio, elas acham que compreendem tudo. Então nós precisamos entender por que nós temos esse comportamento. Tem pessoas que têm esse comportamento e vai falar assim, eu sou assim, pronto, ok. Como é que eles falam? Pau que nasce torto, o nome todo, detesto essa frase. Pau que nasce torto, nunca sem direito. Eu detesto essa frase, eu acho ela horrível, entendeu? Eu acho que ela é de um determinismo tão absurdo, mas para mim é mais fácil eu agir dessa maneira. Para mim é mais cômodo eu agir dessa forma, né? Então, eu estou dizendo tudo isso porque reiteradas vezes a espiritualidade o tempo inteiro está chamando a nossa atenção. A espiritualidade o tempo inteiro está tentando falar, você tem que fazer isso aqui seria mais interessante se observar isso, pensa sobre aquilo. Às vezes nós não escutamos, o nosso campo mental não está aberto para isso, porque às vezes a nossa vaidade é muito grande, achamos que sabemos tudo, nós não permitimos que haja essa indução de pensamento. Ou às vezes nós nos sentimos tão inferiores que nós não nos sentimos aptos a aprender e a desenvolver uma capacidade maior. Então, cada um de nós vai enumerar onde que nós entramos e que nós nos situamos nesse contexto. Tem a questão de que quando nós procuramos ajuda, e às vezes eu ouço isso, talvez com mais frequência do que vocês imaginam, estou pedindo ajuda, mas a minha vida nunca muda. As minhas coisas não saem do lugar. Deus não está me ajudando, a espiritualidade não está me ajudando, eu vou procurar outra pessoa que vai trazer a solução para o meu problema. A gente escuta isso muito. O que dizer sobre isso? Nada. O que falar sobre isso? Nada. Se as pessoas ainda não perceberam, não sentiram o caminho ou a necessidade de tudo aquilo que nós já falamos anteriormente, não vai ser mais uma outra fala que vai fazê-la mudar de ideia. Ela vai precisar desenvolver uma sensibilidade dentro dela que a capacite a enxergar o seu posicionamento diante da vida.
Eu estou fazendo essa live hoje para a gente, pelo menos na nossa casa, não falarmos sobre falsas promessas, não falarmos sobre milagres inexistentes. Nós temos que ser absolutamente verdadeiros e sinceros do nível de esforço que nós temos que desenvolver para poder ter uma boa vida. E nós podemos ter uma boa vida, sim. E boa vida não significa isenta de problemas, isenta de conflitos, isenta de dificuldades. Até essa frase, essa expressão, nós precisamos entender melhor o que é boa vida, o que é viver boa vida, que é diferente de vida boa, né? Então, o que eu quero? Eu quero uma vida boa ou uma boa vida? Uma pergunta que eu vou ter que me fazer e eu vou ter que me responder, porque ninguém vai poder responder isso por mim. Nós precisamos cair na real e viver uma realidade hoje. Qual que é a realidade hoje? Faça por você, busque ajuda e faça por você. Porque mais do que isso, não tem como. A ajuda, ela sempre virá, ela sempre vai estar no seu caminho. Mas quem tem que desenvolver tudo é você. Nós precisamos entender que a grande dificuldade de quem realmente está tentando fazer alguma coisa, sair um pouco desse processo que nós estamos vivendo hoje, de tantas promessas, tanta coisa estranha que nós temos observado, é ensinar esse caminho real. Não é nem ensinar o caminho real, porque também eu estaria falando uma besteira. É tentar aprender junto esse caminho real e que ele é repleto de muita coisa boa, mas não de facilidades. Ele é repleto de muitas verdades, não de mentira, nem de falsidade, nem de arrogância, nem de intolerância, um punhado de coisa aí que a gente tem carregado no nosso coração e na nossa cabeça. A vida, ela pode ser muito boa e ela pode desenvolver tanta coisa, e eu posso desenvolver tantas habilidades, tanta criatividade a partir do momento que eu tomo consciência de tudo isso. Então todo mundo fala assim, a vida tá difícil, a vida tá ruim. Vida difícil, ruim era há 500 anos atrás, que as mulheres não tinham o que tinham hoje, né? Que tinham mãe, eram mulheres, pariam 20 filhos, tinham que cozinhar para 20 pessoas, os maridos judiando de suas esposas, elas nasceram para isso, para parideiras, né? Os homens trabalhavam de sol a sol, não tinha nada para ajudar, enfim, o mundo era muito difícil. E através da capacidade de observação da sociedade, ele foi transformando, ele foi buscando facilidade, ele foi buscando aquilo que pudesse minimizar as dores materiais de sua vida, e chegamos onde nós estamos hoje. Portanto, nós somos capazes para isso. Fizemos tudo isso materialmente falando. E hoje nós estamos tão defasados da questão de perceber mentalmente essa sensibilidade, de entender o outro ser humano, que nós estamos utilizando todas essas facilidades para destruir o outro. Ou seja, nós aperfeiçoamos a capacidade de destruição alheia, né? Destruição da alma, destruição do sonho, destruição da dignidade, destruição de um punhado de coisa. Porque nós viramos especialistas nesse sentido, em destruir. Então nós poderíamos usar todas essas ferramentas para quê? Para construir. E a pergunta que eu faço é, qual tipo de ferramenta que eu tenho? Eu estou construindo alguma coisa? Estou fazendo alguma coisa? Cada um de nós é que vai responder. Gostaria que vocês participassem um pouco dessa fala, dessas experiências que vocês têm vivido. Não, pois é, um monte de coisa aqui, mas esses dias agora eu estou pensando assim, a pessoa que tem tanta chance, né? E às vezes a gente fora observa que ela sempre tem uma segunda chance, muitas vezes a gente pode pensar, por que só ela tem essa chance, né? A gente fica observando, assim, pode ser na sua casa, pode ser na sua casa religiosa,
Aí você falando, eu fui refletindo, que é porque realmente ela não tem condição de entender. Precisa de muita chance ainda mesmo. Não elaborou nada, ou elaborou muito pouco. Como ele está ali, o exercício, eu acho, da caridade mesmo da gente é ter paciência, né, deixar o ego de lado, entender que essa pessoa vai ter chances e chances até ela fazer alguma coisa, porque a gente já teve isso, né? Eu acho que na hora, a gente, claro, pode não lembrar, né, que a gente é recheado de humanidade ainda, né? Como diz o Zé do Porto, senão a gente estava tocando trombeta no outro planeta, né? Nem era vida na Terra, não, aqui é labuta mesmo. Mas você vai falando, me veio esse pensamento aí, às vezes a pessoa, a gente olha, tem muito mais chance, e a outra, que errou o negócio, já leva para a mancada. Eu acho que é esse sentido, é a capacidade mesmo de percepção, né? É a capacidade de percepção. Por isso que Jesus falou que muito seria cobrado aquele que muito foi dado. Foi nesse sentido. Eu estou te dando todas as condições, você tem toda a condição de desenvolver aquilo que te foi dado, consequentemente eu vou te cobrar isso no sentido de cada vez mais você poder desenvolver e aumentar ainda o seu fator de crescimento. Então vai te ser cobrado. Se você já sabe, se você já compreendeu, por que você está fazendo o contrário? Então vai te ser cobrado. Olha, presta atenção, cuidado com isso, cuidado com aquilo, presta atenção naquele outro assunto. O que hoje nós temos que entender é o seguinte, que as pessoas que não estão prontas ainda, que não é o tempo delas, a gente também não está pronto para ficar a vida inteira ouvindo e tentando fazer alguma coisa. Porque nós temos que também ter consciência do nosso limite. Tem gente que se acomoda nessa situação de não estar pronto e achar que o outro tem o dever e a obrigação de o tempo inteiro entender ou não estar pronto. Eu, pelo menos, falo da minha parte, não é bem assim, não. Existe um tempo limite para a coisa. E para a vida também é assim. Tudo bem, eu entendo, você não está maduro ainda, você vai ter várias chances, mas você vai trilhar um outro caminho que não vai ser o meu mais. Né? Com pessoas que talvez estejam mais preparadas e mais prontas para poder lidar com esse tipo de situação. Porque até nesse sentido a gente precisa ser verdadeiro. Nós precisamos saber onde está o nosso limite. Porque as pessoas que não estão prontas e não estão dispostas também a mobilizar uma ação diferente, elas são extremamente cansativas. E eu entendo que em termos de tempo, nós temos que ter disponível o nosso tempo para quem você vai tentando. Você já tentou uma, duas, a vida tentou 3, então não adianta. Então é o silêncio, é a capacidade de entender que é o tempo dela, não fazer o julgamento, mas isso não significa que você tem que carregar essa pessoa o tempo inteiro na sua vida. Isso é a minha verdade. Eu estou dizendo e compartilhando com vocês aquilo que a vida me ensinou para mim. Se vocês acham que é viável para vocês, se a gente comungar o mesmo pensamento, ótimo. Se não, está aqui todo o nosso respeito. Existe às vezes alguma coisa que tem hora que eu acho que é um pouco de hipocrisia, daquele negócio assim, ai, nossa, ai, mas a gente tem, né? Tem, não, coitado, isso. Eu não consigo fazer isso. Estou sendo sincero com vocês. Sabe? Porque lá no fundo, aquele negócio já está arrebentando, só que você não tem coragem de falar. E às vezes você fala, pessoal, está difícil, entendeu? Tudo que podia ser feito foi feito, não tem mais o que oferecer. Talvez isso, quem sabe, a ficha da pessoa caísse em algum momento. Tem muita gente que fala, mas isso é falta de caridade. Eu não acho. Eu acho que isso é ser caridoso. Falta de caridade é eu ficar alimentando na pessoa algo que está destruindo. Está destruindo a alma dela, está destruindo o corpo dela, está destruindo a mente dela, está destruindo a vida dela. Isso eu considero falta de caridade. Né? Que foi o que Jesus fez, né? Jesus falou, ó Pedro, você vai me negar 3 vezes. E ele conhecia os apóstolos tudo. E ele sabia tudo que cada um ia fazer. Ele não tirou ninguém do seu caminho, ele não salvou ninguém, deu força. Ele falou assim, vai, faz que eu vou estar lá te acompanhando. Porque quando ele apareceu, ele falou, vai pregar a minha palavra. Ou seja, ele sabia que todos eles iam ter dificuldade, mas ele estaria ali junto, alimentando
aquela fé através de ação, a fé através de atitudes, né? Às vezes eu me causo estranhamento de algumas pessoas falarem que reza para Jesus, né, para que depoimentos mesmo. Eu fico chocada quando eu escuto isso, mas eu entendo que é o tempo da pessoa. Eu orei para Jesus porque aquela pessoa me incomodava tanto e eu orei para Jesus para fazer ela desaparecer da minha vida, para fazer com que algo acontecesse com ela. Eu vi uma senhora falando que orou tanto para Jesus, porque a filha dela precisava tanto de emprego, para que a menina perdesse o emprego, para que a filha dela tivesse. Eu não consigo entender isso, mas a pessoa, olha o tanto que Jesus fez milagre. A menina perdeu o emprego, a minha filha conseguiu. Então, ok, né? Eu rezo para a pessoa ser promovida. É melhor, vai abrir a vaga do mesmo jeito. Isso aconteceu. Já aconteceu 3 vezes. Eu já testemunhei, eu estava num ponte de ônibus, eu sou testemunha, 2 mulheres brigando e uma falava assim para a outra: o meu Jesus é mais forte do que o seu. Que é isso? Porque você tem aquela creche, pois o meu Jesus vai fechar a sua creche. Porque você não merece ter sua creche. Eu vi duas pessoas, em nome de Jesus, disputando, né? Então, o que você vai fazer mediante uma situação dessa? Está reproduzindo. Aprender. Eu acho que está reproduzindo o menor conteúdo que a gente observa ainda, principalmente no Oriente Médio, mas isso aí está reproduzindo no ponto de ônibus uma guerra por conta de terra lá na Palestina, por exemplo. Exatamente, porque em nome de Alá, em nome de Jesus, em nome de Oxalá, em nome de Deus, nós estamos promovendo essas verdades. A verdade é minha, então todo mundo o resto tem que morrer. Eu carrego, isso aqui é melhor do que o seu, então todo mundo não presta, ninguém pode viver. E é tão incongruente isso, é tão incompatível quando a gente fala que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, justo, perfeito e bom, que a gente fala que Deus vai destruir, que vai para o inferno, que não vai ter salvação. É uma coisa tão contraditória, mas como eu não gosto de pensar, eu não posso pensar, eu não quero pensar, eu não quero raciocinar, eu quero que alguém pense por mim, faça por mim, resolva por mim, eu concordo. Então é tão perigoso que se alguém chegar e falar assim, porque você, olha, Deus vai te salvar. A gente escuta muito isso, né? Fala, Deus vai te salvar, porque você tem que destruir os inimigos. Se mandar a pessoa matar, ela mata, porque na cabeça dela aquela pessoa lá realmente é o inimigo. Se matar com requinte de crueldade, ela vai matar com requinte de crueldade, porque na cabeça dela aquela pessoa é uma inimiga. Ou seja, a parte mental negativa ela está totalmente estruturada dentro de um objetivo comum para desestabilizar uma sociedade na qual ela vive. Então, e o mais interessante disso tudo é que essa parte estrutural negativa, ela está tão sutil, ela está vindo através de músicas, ela está vindo através de moda, ela está vindo através de comportamentos, ela está vindo através de várias situações que mostra perfeitamente o quanto o ser humano é arrogante ainda, o quanto o ser humano ainda acha que ele é o suprassumo de várias questões, o quanto ele é capaz de denegrir a vida de outra pessoa, o quanto ele é capaz de destruir a dignidade de alguém, e o mal vem muito sutil, está vindo por essas vias e ninguém está percebendo isso, nós não estamos percebendo isso, né? O mal do consumo, né? O mal do que eu preciso mostrar para as pessoas quem eu sou, então eu sinto muita necessidade disso. Esse mal, ele é um mal que ele foi autorizado, ele não é contestado e ele é incentivado porque ele está alimentando todas as nossas imperfeições e as vaidades que nós carregamos. Então, eu quero voltar só nesse negócio que a senhora falou. Sabe qual é o dilema que eu fico? Que eu falei, né? Da questão da chance, né? Que a senhora falou. Aí a senhora falou agora que a gente tem que ser firme e tudo, né? E observar a capacidade das pessoas do negativo.
que tamanho é o pano que eu tenho que passar, assim, tipo, até onde vai essa chance? Porque, claro que eu observo de uma pessoa dando chance para outra, e aí você pensa, será que tá me irritando tanto que ela consegue dar chance para outra porque eu ainda não consigo, porque eu sou ruim? Ou será que tá me irritando porque realmente a pessoa tá acolhendo demais e já deveria estar sendo firme, né? E ela também, da limitação dela, não consegue ser firme? Entende? A bagunça. Entendo, porque eu acho que esse conflito é de todo mundo. Só que quando irrita, nós ainda não entendemos direito. O dia que deixar de irritar, você vai fazer o que precisa ser feito, você vai ver aquilo, vai entender que é o momento da pessoa, não vai ser você que vai mais fazer aquilo, e você deseja boa sorte para ela, vai com Deus e boa sorte. Sem provocar aquela irritação, porque o que incomoda na gente, porque me irrita também, é isso, é esse sentimento que a pessoa provoca. Há outra ousadia que eu acho do outro lado, só para inteirar, a outra ousadia do lado da pessoa que está recebendo a chance, eu observo a cara de pau, igual você falou, e entra nessa zona do conformismo da pessoa que tem a chance. Eu já tenho mesmo. Aí eu lembro, uma vez eu estudei numa casa espírita, a pessoa falou assim, próxima vez que você me estudar para palestra, eu não vou soprar nada de intuição na sua cabeça, você vai ficar igual um dois de pausa na frente. O guia deu essa coisa na pessoa, essas histórias de casa espírita, de terreiro, e boto fé nisso aí, porque, tipo, se não estudar, não fizer a sua parte, igual você falou, né? Não vai ter Cristo que vai te curar, não. Porque às vezes cura uma, cura duas em uma hora, passa apertado, uma hora você cai no buraco. Quando você desenvolve a sua capacidade mental, ou desenvolve sua mediunidade mental, você percebe a pessoa, quando é de extrema ignorância mesmo, ela não foi passado para ela nenhum tipo de acervo, ela não foi orientada de forma nenhuma. Então, intelectualmente falando, ela tem muita dificuldade de entender o que está sendo passado, porque ela não viveu certas experiências emocionais, ela não viveu certas experiências sociais, ela não conseguiu viver certas orientações. Isso é um tipo. Existe o tipo, né, do folgado, sabe? O folgado. E geralmente são os coitados, porque pessoas que são carregadas de uma certa ignorância, porque ela teve dificuldade de viver aquilo, essas pessoas não são folgadas. Você percebe o nível de dificuldade dessa. A folgada é a pessoa folgada, é a pessoa que usa da energia do outro, que nós chamamos de vampiro, é aquela pessoa que lamenta o tempo inteiro, ela compreende tudo que você está falando para ela, mas ela sempre vai colocar uma dificuldade. Ela não vai aceitar nada do que está sendo sugerido para ela. E quando você tenta, de alguma maneira, favorecer isso para ela, pode ser em termos práticos de vida, pode ser uma chance, pode ser de várias formas, ela não vai fazer, ela não vai aceitar. Então é isso que nós temos que observar. Entendeu? Você está falando para a pessoa, ela sabe que, ela tem consciência que aquele caminho seria o bom para ela, mas ela... não, mas eu não vou fazer e tal. Então, eu costumo dizer que as pessoas são os oportunistas. Talvez ela não tenha consciência da extensão do oportunismo dela, mas são pessoas que vão sempre aproveitar da sua boa vontade. E aí você tem que ser inteligente e falar assim, não, eu fiz o que eu podia, tentei da forma que eu podia. Agora, o que a gente precisa trabalhar e aprender é isso não nos irritar mais. A partir do momento que não irritar, aí eu realmente aprendi, entendi. Eu não sei nem se é uma questão só de irritação também, mas a gente até conversou disso, assim, que eu acho difícil também entender onde é o limite do eu só cansei, e não é nem de estar irritado, mas assim, eu cansei. Cansa mesmo. Ou realmente fiz o que pude, daqui pra frente, entrego. É que quando você tem que ficar repetindo as mesmas coisas o tempo inteiro, e aquilo não sai do lugar, você fez o que pôde, porque não tem como. Entendeu? Não tem novidade para dizer, não tem o que falar, não. Você fez o que pode. Certo? E a gente vai errar nesse sentido? Vai ter algumas situações que nós vamos estar sendo injustos? Vocês podem ter certeza que sim. Mas a gente já está tentando trilhar um caminho para fazer da forma mais justa possível. Mas nós vamos cometer muitos erros ainda, vamos fazer erros de observação, isso com certeza vai acontecer conosco. Só que quando a gente perceber que nós possamos trabalhar isso e aprender um pouco mais com os nossos erros. Porque eu, pelo menos, não posso garantir que eu não vou cometer este erro, que eu tenho certeza que eu vou cometer, porque
eu não entendi tudo, eu não aprendi tudo e ainda me irrita, me incomoda muita coisa. Então é isso. Acabou o tempo? Deus, muito obrigado por mais essa noite de hoje. Muito obrigado por nos permitir falarmos sobre vários tipos de assunto, pensarmos sobre eles. Muito obrigado pela vida. Muito obrigado por tudo que cada um de nós podemos viver, experienciar, desenvolver, refazer. O Senhor nos deu várias oportunidades. Nós estamos sabendo que a oportunidade deste planeta Terra está se encerrando para alguns de nós. Não sabemos se estamos inseridos nesse contexto. Porque dentro do planeta Terra, o limite, talvez, de dar essa oportunidade, talvez não, ele já está se encerrando. Teremos oportunidade em outras localidades, em outros planetas, mas não neste planeta Terra mais. Que nós consigamos entender isso de uma forma mais rápida, porque este planeta é maravilhoso. Ele nos dá tudo aquilo que precisamos. Ele permitiu que nós pudéssemos desenvolver a nossa capacidade espiritual, desenvolver através das reencarnações nossas habilidades intelectuais, mentais, espirituais, emocionais e psicológicas. Esse planeta que sempre nos forneceu beleza, que sempre nos forneceu vida. Espero, Deus, que dentro do meu pensamento, de que eu ainda não seja uma dessas pessoas excluídas. Que se eu tiver que parar e repensar sobre a minha vida, sobre as minhas ações, sobre as minhas atitudes, que o Senhor me dê clareza, para que eu consiga ver, enxergar aquilo que eu preciso mudar. Que essas energias extremamente enriquecedoras possam estar nesse instante no lar de todos, abençoando a todos. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Que assim seja. Isso é pra te levar no Ilê, pra te lembrar do Badauê, pra te lembrar de lá. Isso é pra te levar no meu terreiro, pra te levar no candomblé, pra te levar no altar. Isso é pra te levar na fé. Deus é brasileiro, muito obrigado, axé. Ilumina o menino, ilumina lá, na estrada que vem a cota. É uma lei, quem tem santo é quem entende. Quanto mais, pra quem tem alguma missão e paz. Quanto mais, pra quem tem ideais e os orixás. Joga as armas pra lá, joga as armas pra lá. Joga as armas pra lá, faz a festa. Joga as armas pra lá, joga as armas pra lá. Joga as armas pra lá, faz um samba. Joga as armas pra lá, joga as armas pra lá. Joga as armas pra lá, traz orquestra. Joga as armas pra lá, joga as armas pra lá. Joga as armas pra lá, faz a festa. Odo, axé, odo, axé, odo, axé, odo.
lembrar do Padauê, pra te lembrar de lá. Isso é pra te levar no meu terreiro, pra te levar no candomblé, pra te levar no altar. Isso é pra te levar na fé. Deus é brasileiro, muito obrigado, axé. Na estrada que vem a cota, é uma lei, ninguém pensando é quem entende. Muito mais pra quem tem orgulho e são em paz. Quanto mais pra quem tem ideais dos orixás. Joga as armas pra lá, joga as armas pra lá. Joga as armas pra lá, faz a festa. Joga as armas pra lá, joga as armas pra lá. Joga as armas pra lá, faz um samba. Joga as armas pra lá, joga as armas pra lá. Joga as armas pra lá, traz orquestra. Joga as armas pra lá, joga as armas pra lá. Joga as armas pra lá, faz a festa. Axé, 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 axé.